Olá, boa tarde, amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Um grande abraço deste irmão que ama cada um de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, primeiramente eu queria pedir perdão para vocês pela dificuldade que eu tive para estar mandando, os vídeos aí, postando os vídeos para que cada um de vocês possam receber a palavra do Senhor. Tá? Eu tive alguns contratempos aí, mas já foram sanados em nome de Jesus. A demora vai valer a pena. A mensagem de hoje, ela vem para nos fortalecer e nos trazer, irmãos, a uma direção do que nós precisamos fazer para que nós possamos receber a bênção do Senhor. Irmãos, Deus tem promessas em nossas vidas. Deus tem milagres esperando a oportunidade de chegar até cada um de nós. Porém, esta oportunidade somos nós quem fazemos. Deus, ele tem o melhor para cada um de nós. Porém, para que nós possamos receber o melhor de Deus, nós precisamos abrir esse caminho e não fechá-lo. O que acontece muitas das vezes, nós deixamos de receber as bênçãos do Senhor por causa de nós mesmos. Muitas das vezes nós, quando estamos perto de receber as bênçãos do Senhor, nós colocamos tudo a perder e fechamos a porta de acesso de Deus para com cada um de nós. Por isso nós precisamos, de forma clara, nós precisamos buscar a presença de Deus e nos fortalecer a cada dia. Nós não podemos permitir que nada tire o nosso foco da presença de Deus. Vocês vão ver aqui nesta passagem, lá no livro de Êxodos, bem lá no comecinho, tá? Livro de Êxodos, capítulo 17. É o segundo livro da Bíblia, tá? Vocês vão lá em Gênesis, logo em seguida vocês acham Êxodo. No capítulo 17, eu vou ler dois textos aqui hoje para vocês, para que vocês possam entender o que aconteceu na vida de Moisés e Arão, o irmão de Moisés, durante a saída do povo do Egito até a terra prometida, até chegar em Canaã. Vocês vão ver, irmãos, como o povo, mesmo Deus tirando eles da escravidão, mesmo levando eles para a terra prometida para viver uma vida de bênçãos, a vida de promessas na presença do Senhor, como o povo murmura, como o povo reclama, e como uma pessoa que está ali na frente do povo, intercedendo pelo povo perante Deus, quando ele se preocupa demais com o que o povo fala, o que acontece na vida dele? Irmãos, muitos hoje estão vivendo assim como Moisés, pressionado pela sociedade, acaba cometendo erros que impedem de chegar à terra prometida, que impedem de entrar no reino do Senhor. Veja, segundo o texto, o que vai acontecer com Moisés. Moisés era um servo fiel a Deus, tanto que foi através da vida de Moisés que Deus escreveu os mandamentos para cada um de nós seguirmos, Foi através da vida de Moisés que todos os mandamentos do Senhor foram deixados para nós seguirmos e aprendermos com eles e não pecarmos contra Deus. Mas mesmo assim, Moisés não entrou na terra prometida, irmãos. Mesmo sendo fiel a Deus, mesmo sendo um homem temente a Deus e obediente às ordens do Senhor, Moisés foi impedido pelo próprio Deus de entrar no reino prometido, porque descumpriu a vontade de Deus, porque desobedeceu a vontade do Senhor. Mas para não ficar somente nas minhas palavras, irmãos, vou fazer uma breve oração e em seguida inicio a leitura do texto. Amém? Feche seus olhos por uns instantes, irmãos. Conecta o seu pensamento com Deus nesse momento. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor possa, meu Pai, nesta tarde tão abençoada, meu Pai, derramar as Tuas bênçãos sobre cada um de nós. Meu Deus, eu peço a Ti nesta tarde, meu Pai, que nada venha impedir este povo, meu Pai, de receber, meu Pai, a Tua unção e o Teu poder. Meu Deus,
Que a unção dobrada venha recair, meu Pai, sobre cada um do teu povo, meu Pai. Para que todos aqueles que te buscam, meu Pai, venham testemunhar para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço, meu Pai, que quebre todo o laço, meu Pai, do passarinheiro, meu Pai, todo o laço do inimigo que vem impedindo este povo de enxergar, meu Pai, o teu agir sobre as suas vidas. Meu Deus, que eles venham, meu Pai, dar ouvidos ao Espírito Santo e não, meu Pai, às murmúrias do povo, meu Pai. Que eles venham, meu Pai, ouvir cada vez mais a tua palavra e deixem de ouvir o mal. Pois, meu Deus, o que o inimigo mais tenta, meu Pai, é nos afastar da tua presença todos os dias. E assim, meu Pai, ele vai insuflando pensamentos e palavras negativas nos nossos ouvidos. Por isso, meu Pai, eu repreendo este mal, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que cada um, meu Pai, que esteja ouvindo a tua palavra no dia de hoje, venha compreender, meu Pai, e acima de tudo, obedecer a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Como eu falei, lá no livro de Êxodos, capítulo 17, no versículo 1 ao 7. É um texto curto, porque nós temos um outro texto para demonstrar duas situações iguais, porém com atitudes diferentes, daquele que deveria obedecer ao Senhor em tudo, que era Moisés. Amém? Lá no versículo 1 diz assim, ó: tendo partido, perdão, irmãos, o tema da mensagem está escrito assim, ó: água da rocha em Refidim. Aí começa no versículo 1 dizendo assim, ó: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo as suas paradas segundo os mandamentos do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Veja aqui, ó, Deus tirou o povo do Egito através da vida de Moisés, e Deus havia prometido que levaria este povo até a terra prometida em segurança. Porém, Deus não disse que não haveria lutas, não haveria dificuldades, irmãos. Porém, Deus disse que Ele sanaria todas as necessidades deste povo. Porém, o povo, no primeiro sinal de luta, na primeira dificuldade, o povo começou a questionar se Deus realmente estava no meio deles. E aí lá no versículo 2 diz assim, ó: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Veja que Moisés já percebeu que mesmo Deus tirando eles da servidão, das mãos do faraó, e levando eles para a terra prometida para que eles vivessem livres, somente obedecendo ao Senhor, na primeira dificuldade, no primeiro sinal de dificuldade, o povo começou a se rebelar. E aí Moisés teme pela sua própria segurança, sua própria vida, porque ele sabe que ele, sendo o intercessor do povo perante Deus, que o primeiro que eles irão vir em cima seria de Moisés, porque eles não ouviam a voz do Senhor. Só quem conversava diretamente com Deus era Moisés. E aí eles foram direto em Moisés, porque eles queriam uma resposta imediata do Senhor. Porém, eles foram com o coração fechado, irmãos. Eles foram cobrar, querendo colocar Deus no estreito. E a Bíblia diz que com Deus não se brinca, né? Não se tenta. Deus não deixa ser tentado e nem tenta a ninguém, né? E aí lá no versículo 3 diz assim, ó: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? E então clamou Moisés ao Senhor, lá no versículo 4: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Veja que Moisés sabia que o povo já estava ficando com raiva, estava ficando nervoso, porque não tinha água em lugar nenhum para eles beberem. Porém, eles se esqueceram da promessa do Senhor. Eles se esqueceram que Deus prometeu levá-los em segurança
até a terra prometida, e Deus jamais descumpre uma promessa feita. Amém? E aí, lá no versículo 5, o Senhor responde a Moisés da seguinte forma: respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio e vai. Irmãos, o bordão de Moisés era aquele cajado com o qual ele feriu o mar vermelho para que o mar se abrisse. Amém? E aí Deus manda que ele chame os anciãos, os mais velhos da tribo de Israel, para que presenciasse os feitos que o Senhor estava fazendo através da vida de Moisés, para que assim o nome do Senhor pudesse ser glorificado, pudesse ser exaltado. Mas o povo estava irredutível, eles murmuravam, eles estavam revoltados pela falta da água, que eles nem se lembraram das promessas de Deus. Mas mesmo assim Moisés obedece a Deus e ele pega o seu bordão e ele vai conforme Deus havia mandado. Aí lá no versículo 6 diz assim, eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha de Horebe, e ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Veja, irmãos, que Deus deixa bem claro para Moisés nessa parte que ele estará ali diante deles sobre a rocha de Horebe. E ele deixa mais claro ainda para Moisés que é para ele ferir a rocha com o bordão, e a água irá sair da rocha. Veja que Deus fala: ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá, assim como aos seus filhos e aos seus rebanhos. E assim Moisés o fez. Porém, Deus já estava observando que o povo estava sendo consumido pelo mal, sendo, como fala, induzido ao mal. E eles estavam tentando ao Senhor com provocações desse tipo. Essa foi só uma das coisas que aconteceram no decorrer da saída. Porém, diz a Bíblia que o povo viveu 40 anos de água e maná que Deus enviava para eles. Mas mesmo assim o povo não, como posso dizer, não tinha a fé necessária para buscar fortalecimento em Deus. E por isso eles começavam a murmurar e a questionar se Deus estava entre eles. E aí nós vamos para uma outra passagem lá no livro de Números, Números capítulo 20, no versículo 2 em diante. Logo após a morte da irmã mais velha de Moisés, Miriam, que faleceu em Cádiz, e ali mesmo ela foi sepultada, ela foi recolhida por Deus. E consta na Bíblia que Miriam foi uma grande sacerdotisa do Senhor, e foi a primeira mulher a ser considerada sacerdotisa, ser uma mulher de Deus, A Bíblia, segundo a Bíblia, ela foi a primeira mulher a receber esse título, essa honra de ser considerada como sacerdotisa do Senhor, uma profetisa. E aí, logo em seguida, Moisés e Arão continuam levando o povo através das terras para a terra prometida de Canaã, onde Deus prometeu levá-los para a terra onde mana leite e mel. E aí lá no versículo 2, o título dessa mensagem diz assim, Moisés fere a rocha em Meribá. E aí mais uma vez o texto começa lá no versículo 2 assim, não havia água para o povo. Então o povo se ajuntaram
Então este povo se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, seu irmão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram os nossos irmãos perante ao Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? Veja, irmãos, mais uma vez, na continuação do trajeto para a terra prometida, muitos do povo de Israel pereceram no caminho. Muitos pereceram exatamente porque estavam desobedecendo à voz de Deus. Muitos pereceram porque não ouviam o que Deus estava dizendo a eles. Através de Moisés e Arão, eles duvidavam, eles desacreditavam de Deus. E aí, mais uma vez, eles duvidaram da presença de Deus sobre a vida deles. Mesmo Deus tendo tirado eles da servidão do Egito, mesmo Deus tendo feito todas as maravilhas de fazer com que a água jorrasse de pedra e tudo mais durante o percurso, mesmo muitos perecendo e eles sobrevivendo, permanecendo firmes ali no percurso, eles duvidavam. E aí, eles continuam questionando a autoridade do Senhor sobre a vida de Moisés e Arão. E aí no 5 eles falam assim, ó: e por que fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, aonde eles estavam. Eles haviam construído uma tenda para adorar ao Senhor, onde Moisés ia conversar com Deus. E então eles se lançaram, aí aqui diz, continuando, depois que eles saíram da tenda da congregação para a porta da tenda, eles se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor a Moisés: veja, irmãos, que mesmo Arão estando ao lado de Moisés o tempo todo, o único com quem Deus falava era Moisés. Então Moisés era o servo do Senhor, encarregado de transmitir todas as ordens do Senhor, todos os mandamentos e todas as leis. E Moisés era encarregado de manter o coração temente a Deus e obedecer em tudo ao que Deus falava. Aí Deus diz assim, no versículo 8 para Moisés, mais uma vez: toma o seu bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhes tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o seu bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés então levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Veja, irmãos, Moisés chegou no limite da tolerância, da murmuração do povo contra Deus, porque Deus havia feito tantas maravilhas através dele, que Moisés chegou no limite da murmuração deles e não deu ouvidos ao que Deus havia dito. Porque lá no 8 Deus fala o seguinte para Moisés: para tomar o bordão, ajuntar o povo, e ele e Arão ir diante dele e falar à rocha. Na primeira vez, Deus mandou que Moisés ferisse a rocha com o bordão. Porém, dessa vez, Deus mandou que ele conversasse com a rocha, que ele falasse para a rocha. Porém, Moisés, revoltado já, nervoso com a murmuração do povo contra Deus, não deu ouvidos ao que Deus havia falado para ele e cometeu um erro muito grave.
desobedeceu a vontade do Senhor. Aí no 11 diz que Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. E aí fizeram sair muitas águas, para que todo o povo e os animais bebessem. Veja, irmãos, um erro aparentemente insignificante, um erro bobo da parte de Moisés, impediu que ele entrasse na terra proibida. Na terra prometida. Ele se proibiu de alcançar a glória do Pai na terra prometida, simplesmente por desobedecer à vontade de Deus. Se ele tivesse obedecido ao que Deus ordenou a ele e a Arão, todos os dois teriam entrado na terra prometida, porém nenhum deles chegou a ver a terra prometida. Eles ficaram no caminho. Assim é a vida de muitos hoje. Muitos, Deus fala para eles: filho, segue por este caminho, não se desvie, não olhe para trás. Mas a pessoa na metade do caminho tende a ceder aos impulsos da carne e olhar para trás e se desviar daquilo que Deus ordenou. Mas mesmo assim ela quer entrar na terra prometida, ela quer chegar ao reino de Deus. Mas como que você vai alcançar se você não consegue obedecer à voz do Senhor? Irmãos, nós temos que aprender no dia de hoje a obedecer Deus em tudo. Veja o que aconteceu com Moisés no versículo 12, tá? Para finalizar. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Irmãos, Deus deixou bem claro para Moisés e Arão que nenhum deles iria entrar na terra prometida. Se vocês continuarem lendo neste mesmo capítulo 20 de Números, vocês vão ver que Deus recolhe Arão lá no Monte Hor. Ele manda que Moisés leve Arão e seu filho Eleazar ao topo do monte e despir seu irmão Arão e vestir as suas vestes no filho Eleazar. E aí Deus recolhe Arão. Da mesma forma acontece com Moisés na porta do reino de Canaã, onde Deus iria entregar ao povo a terra prometida. Irmãos, todos os dois, pode fechar sua Bíblia, todos os dois, irmãos, não deram ouvidos à voz do Senhor. Apesar de tudo que Deus já havia feito desde a saída deles do Egito até aquele exato momento, eles não deram ouvidos, porque eles estavam dando ouvidos à reclamação do povo. Eles deixaram que a revolta do povo tomasse conta do seu coração. Assim é o povo de hoje. Muitos estão dando ouvidos para aqueles que não querem compromisso com Deus, e eles deixam essa revolta do povo entrar em seus corações. E aí eles começam a fazer tudo que desobedece à voz de Deus, tudo aquilo que desagrada a Deus. E aí o resultado não consegue ser diferente, irmãos, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus nos garante que tudo aquilo que plantarmos nós teremos que colher. Então por que nós plantamos coisas ruins e queremos colher coisas boas? Por que que nós plantamos banana e queremos colher abacate, irmãos? Fica meio difícil de aceitar que nós possamos ser tão imprudentes, porque Deus nos ensina a obedecê-lo. A palavra de Deus diz para não temermos o que possa nos fazer o homem, nós devemos temer somente a Deus, porque junto deles está o braço de carne, enquanto conosco o Senhor dos Exércitos. Irmãos, não temas
não dê ouvidos ao que o povo diz, porque aqueles que estão ali murmurando no seu ouvido, eles não querem o teu bem, eles não querem ver a glória do Senhor invadir a tua casa, eles não querem ver Deus agir através de você. Pelo contrário, eles querem ver você afundando cada dia mais, porque assim eles podem se sentir melhores, porque eles não querem compromisso com Deus, eles não querem que você tenha compromisso com Deus, eles não querem que você continue sobre a proteção divina, eles querem que você se afaste de Deus. Irmãos, tempos difíceis estamos vivendo nos dias de hoje. Os tempos difíceis que a Bíblia diz que virá para todos já chegaram, irmãos. Vejamos aí as leis que estão sendo aprovadas no sigilo, embaixo do, como diz aí o povo, por baixo dos panos, na escuridão. Um monte de leis aí que impedem até mesmo de divulgarmos a palavra de Deus de forma aberta. Nós temos que vigiar, irmãos, e orar muito para que nada disso venha a se concretizar, pois nós iremos passar por muito mais dificuldade se nós não ouvirmos a voz de Deus e obedecê-la. Se nós continuarmos desagradando a Deus dessa forma, nós iremos pagar um alto preço, como nós já viemos pagando, como nós já estamos pagando aí, por tantas coisas ruins que vem acontecendo. Até quando nós continuaremos desobedecendo a voz do Senhor? Até quando nós continuaremos murmurando contra Deus? Até quando nós deixaremos de enxergar as maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas, para dar ouvido ao que Satanás está lançando ao nosso redor? Quantos não querem receber as bênçãos do Senhor hoje? Mas por que não obedece? É fácil querer receber a bênção, mas é difícil buscar o abençoador, irmãos. Nós vemos hoje tantos aí clamando, buscando, pedindo e implorando a Deus por misericórdia, mas não querem mudar, não querem assumir um compromisso com Deus. Querem fazer da vida o que bem querem, e aí querem que Deus obedeça a si próprio e não ao que Ele realmente tem para nós. Irmãos, você quer viver a sua vida do jeito que você quer? Então não reclame para Deus quando tudo estiver dando errado. Ouça o que Deus está te dizendo, para que assim você possa receber a cada dia a bênção do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua família. Busque a presença de Deus enquanto você ainda pode achá-la, porque haverá dias turbulentos em que nós não conseguiremos encontrar uma alma boa, pois as pessoas terão que lutar e defender a sua fé. A Bíblia diz que nós somos maus e que nós não sabemos pedir. Então, quanto antes nós buscarmos o reino de Deus, quanto antes buscarmos nos consertar os erros cometidos, antes nós poderemos nos fortalecer para enfrentar esses dias. Pois quando dias de Satanás buscar caçar-nos como animais na selva, esse dia pode chegar a qualquer momento, irmãos, pois nós estamos vendo aí os sinais, e nós teremos que lutar para conquistarmos o reino de Deus, para conquistarmos o direito de entrar na presença do Pai. A Bíblia diz que não é com força nem com violência, porém nós temos que lutar para defender a nossa fé em Deus, pois Deus só há um, assim como o Salvador que Ele nos enviou, para que todos nós que crescemos nele pudéssemos ser salvos e não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna, que foi o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador de cada um de nós. Por isso, irmãos, luta, defenda a sua fé, mas não dê ouvidos aos que não querem compromisso com Deus. Para aqueles que não querem a presença do Senhor em suas vidas. Porque a presença de Deus, nós temos que buscá-la diariamente. Irmãos,
Nós estamos passando por momentos em que a nossa fé é que vai decidir o rumo das nossas vidas. Então busque a presença de Deus, fortaleça a sua fé. Porque a Bíblia diz, lá em Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que esperam. Tá? Nós precisamos buscar muito mais a presença de Deus nos dias que nós estamos passando. Porque nós estamos passando por momentos de lutas constantes, mas que nós iremos vencer para a honra e glória do Senhor. Porque tudo que nós devemos fazer é estar na presença de Deus, é nos fortalecer. E aqueles que realmente se manterem firmes na presença de Deus são aqueles que irão vencer para a honra e a glória de Deus. Lá no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 1 diz assim, ora, a fé é a certeza de todas as coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, irmãos, foi pela fé que Abraão deixou a casa paterna para uma terra que Deus iria mostrá-lo no caminho. Foi pela fé que Daniel, dentro da cova dos leões, saiu de lá sem nenhum arranhão. Foi pela fé que Davi derrotou o Golias, o gigante que ameaçava a terra de Israel, e se tornou rei. Foi pela fé que Salomão alcançou riqueza que jamais qualquer outro rei pudesse alcançar na terra de Israel. Foi pela fé que Ana concebeu a Samuel, depois de tantos anos de esterilidade. Foi pela fé que Esther se sacrificou por todo o seu povo. Irmãos, é pela fé que alcançaremos o reino dos céus, porque foi pela fé que Jesus deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Por isso, defenda essa fé, para que o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos salvasse, para nos perdoar dos nossos pecados e das nossas iniquidades, não tenha sido em vão, para que Deus não tenha enviado o seu único Filho, para nós crermos nele e sermos salvos, seja em vão, tá? Para que nós não venhamos perder a salvação e ser mandados para a perdição eterna. Vamos defender essa fé tão maravilhosa que Deus nos emprestou no dia da nossa concepção, do dia da nossa geração. E vamos abrir as portas do nosso coração para que Deus entre e faça morada dentro de cada um de nós. Amém? Irmãos, esta foi a mensagem que Deus deixou, tá? Vamos agradecer ao Senhor neste momento e pedir a Ele que abençoe nossa semana, nossa vida e a nossa família, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, meu Pai, diante de Ti, após a ministração da Tua palavra, e que, meu Pai, essa mensagem venha, meu Pai, entrar no coração de cada um dos Teus filhos, Pai, para que eles venham, meu Pai, a aceitar o Teu sacrifício em prol do perdão dos nossos pecados, Pai. Que eles venham, meu Pai, se conscientizar e eles não venham, meu Pai, a cair nas tentações que o mal vem lançando sobre a vida deles. Meu Deus, que eles possam, meu Pai, receber a Tua unção, meu Pai, e se manter fortes, meu Pai, e firmes contra o mal, para que assim, meu Pai, o mal possa fugir deles, assim como a Tua palavra nos ensina. Que se nós resistirmos ao mal, um dia ele fugirá de nós. Meu Deus, eu repreendo, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, todas as tentações e investidas do mal sobre a vida deste povo. Meu Pai, que todo o trabalho, meu Pai, lançado sobre a vida desta família para ser destruída, meu Pai, que venha cair por terra em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, que todo espírito, meu Pai, de brigas e enfermidades, meu Pai, venha cair por terra, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a Tua presença, meu Pai, venha trazer a cura e a libertação que este povo tanto precisa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu profetizo sobre a vida de vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma chuva de bênção sem medidas. E seu milagre está chegando em sua porta nesta tarde.
está batendo a sua porta, esperando que você abra e receba de braços abertos as bênçãos do Senhor sobre tu e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Irmãos, um grande abraço, fiquem na presença do Espírito Santo e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe.